Está escrito no livro de Atos, capítulo 24, versículos de 1 a 44, o seguinte: E como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar em demanda dos portos pela costa da Ásia, fizemo-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles os cuidados necessários. Partindo dali, fomos navegando a sotavento de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali, o centurião achou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente por muitos dias e havendo chegado com dificuldade defronte de Cínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos a sotavento de Creta à altura de Salmone, e costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Havendo decorrido muito tempo e tendo se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que às coisas que o apóstolo Paulo dizia. E não sendo o porto muito próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que daí se fizessem ao mar para ver se de algum modo podiam chegar a Fênice, um porto de Creta que olha para o nordeste e para o sudeste, para ali invernar. Soprando brandamente o vento sul, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram ferro e iam costeando Creta bem de perto. Mas, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo arrebatado o navio, e não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixávamos levar. Correndo a sotavento de uma pequena ilha chamada Clauda, somente a custo pudemos segurar o batel, o qual recolheram, usando então os meios disponíveis para cingir o navio, e temendo que fossem lançados na Cirne, arriaram os aparelhos e se deixaram levar. Como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a alijar a carga ao mar, e ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram os aparelhos do navio. Não aparecendo por muitos dias nem sol, nem estrelas, e sendo nós ainda abatidos por grande tempestade, fugiu-nos, afinal, toda a esperança de sermos salvos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e perda. E agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Então, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Contudo, é necessário irmos dar em alguma ilha, e quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar de Ádria,
Pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros e a proximidade de terra. E, lançando a sonda, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Ora, temendo irmos dar em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e esperaram ansiosos que amanhecesse, procurando entre mentes. Os marinheiros fugiram do navio e, tendo arriado o batel ao mar sob pretexto de irem lançar âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, não havendo provado coisa alguma. Rogo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo-o, começou a comer. Então todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Éramos ao todo no navio 276 almas. Depois de saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, alijando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheciam a terra. Divisaram, porém, uma enseada com uma praia e consultavam se poderiam nela encalhar o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, largando ao mesmo tempo as amarras do leme e, içando ao vento a vela da proa, dirigiram-se para a praia. Quando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam o navio, e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a popa se desfazia com a força das ondas. Então, o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles fugissem escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, estorvou-lhes este intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio, e assim chegaram todos à terra salvos. Meu irmão, minha irmã, caminhar dentro da vontade de Deus não é necessariamente um caminho ensolarado sobre um campo tranquilo e florido. Não. Haverá os dias em que o céu se mostrará brusco enquanto caminhamos por terrenos áridos e hostis. Com o apóstolo Paulo, percebemos claramente essa realidade, mas vemos também que acima das nuvens negras das dificuldades sempre brilhou o sol da justiça e do amor de Deus sobre eles. Primeira coisa que vemos aqui nesse texto é que a ida de Paulo a Roma estava dentro de um propósito de Deus. Paulo sempre acalentou o desejo de visitar Roma. Em Romanos 15, versículos 30 a 32, ele diz: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que este meu ministério em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue até vós com alegria e possa entre vós recobrar as minhas forças. Contudo, sua ida a Roma não era apenas um capricho pessoal, antes era um chamado de Deus. Em Atos 23, versículo 11, diz que na noite seguinte apresentou-se-lhe o Senhor e disse: tem bom ânimo, porque como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que o deis também em Roma. Paulo era um homem de uma visão mundial. Seu ministério não era limitado a um grupo especial.
mas orientava-se para o mundo todo. Deus o chamou para ser uma bênção para o mundo. O seu desejo e chamado se realizou na condição de prisioneiro. José, quando foi levado para o Egito, também foi na condição de escravo. Por trás desta terrível situação estava o glorioso plano do Senhor. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20 diz: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, para conservar muita gente com vida. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, sob o senhorio de Cristo, debaixo da orientação do Espírito Santo, podemos ter certeza de que nada em nossa vida acontece por acaso. Em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz: Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os caminhos de Deus são muitas vezes incompreensíveis aos homens, mas são sempre caminhos de bênção para aqueles que lhe são fiéis. Em Isaías 55, versículos 8 e 9, diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A segunda lição que tiramos desse texto é que as provações muitas vezes fazem parte do esquema de Deus. A situação enfrentada pelo apóstolo Paulo e os demais passageiros daquele navio foi tremendamente difícil. Dentro do nosso raciocínio, a viagem de Paulo não podia, sob hipótese alguma, ser assim tão agitada, pois ele estava dentro da vontade de Deus. Em Atos 27, versículos 7 e 8, e depois 14 a 20, diz que, navegando vagarosamente por muitos dias, e havendo chegado com dificuldade diante de Sínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos a sotavento de Creta até a altura de Salmone. E costeando-a, com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Mas não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euro-Aquilão. E sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixávamos levar. Correndo a sotavento de uma pequena ilha chamada Clauda, somente a custo pudemos segurar o batel, o qual recolheram, usando então os meios disponíveis para cingir o navio e, temendo que fossem lançados na sirte, arriaram os aparelhos e se deixaram levar. Como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a alijar a carga ao mar, e ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram os aparelhos do navio. Não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo nós ainda batidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Similar ao que aconteceu com Paulo, João Batista estava desenvolvendo um ministério abençoado cheio de frutos também. No entanto, foi levado ao cárcere e lá tiraram-lhe a vida de uma forma ignominiosa. Jesus Cristo, logo após ser batizado e ser cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Um erro que muitos filhos de Deus cometem é achar que quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, estaremos livres das provações. De modo nenhum. Dá-se às vezes até o contrário. Quando de fato nos colocamos nas mãos do Pai, pode ser que Ele descarregue provações em cima de nós. Deus é o grande artífice, nós somos as suas joias. Ele é o oleiro, nós somos o barro.
Somos pedras vivas. Deus está nos burilando para nos ajustar ao seu edifício, cuja pedra angular é nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira lição que tiramos nesse texto é que nas tempestades o Senhor é o companheiro fiel. O Deus da Bíblia é o Deus presente. Deus esteve comigo, diz o apóstolo Paulo em Atos 27 e 23. Ele disse, porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Quando a morte parecia ser inevitável, Paulo teve a presença e o consolo de um anjo de Deus que lhe prometeu a salvação. Quando o servo de Deus enfrenta perigos, tem a quem recorrer, pois o seu Deus não está distante. Foi esta a experiência dos jovens Sadraque, Mesaque e Abednego quando, na fornalha de fogo ardente, na Babilônia, em Daniel 3, 23 a 25, diz, e estes três, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Disse ele, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Foi também esta a experiência de Daniel, quando na cova dos leões, Daniel 6, 22 diz, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Pode ser também esta a experiência de todos os filhos de Deus. Salmos 23, versículo 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Em Mateus 28 e 20, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A quarta lição que tiramos desse texto é que os resultados serão sempre uma inspiração quando Deus está atuando. Como resultado da ação de Deus, por intermédio de Paulo, 275 pessoas que estavam para morrer no naufrágio foram salvas. Atos 27, versículos 22 a 24 diz, e agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus de quem sou e a quem sirvo, dizendo, não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Como resultado da ação de um Deus presente, todos os enfermos da ilha de Malta foram curados. Malta é uma ilha no Mediterrâneo com cerca de 30 quilômetros de comprimento e 18 de largura, e 200 quilômetros aproximadamente da Itália. Como resultado da ação de um Deus presente, Paulo pregou o Evangelho em Roma durante 2 anos, levando até membros da corte imperial até Cristo. Nero era um homem que estava no poder naquela época, com seus 25 anos. Foi nesse período que Paulo escreveu as preciosas epístolas aos Efésios, aos Colossenses e a Filemão. Meus queridos irmãos, quando a nossa vida está dentro da vontade de Deus, as próprias situações adversas se transformam em bênçãos, em conquistas, em vitórias. Deus é o Senhor. Deixemos que Ele nos dirija. Não importa as circunstâncias, Deus sabe o que faz. Confia no Senhor. O seu Deus tem poder para lhe livrar dessa situação. A sua vitória é questão de tempo. Pensemos nisso.
no amor